O que eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje, a palavra de Deus, eu vou basear, vou tomar emprestado, eu sei que já acabou aí a série de mensagens, mas eu vou tomar o prefixo ali emprestado. Uma boa vida espiritual, hoje e sempre, 2 pontos, só com Jesus. Né? Uma boa vida espiritual, hoje e sempre, só com Jesus. Vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Os irmãos que me conhecem sabem que eu gosto de ler a Bíblia, né? Gosto de ler a palavra de Deus. E você vai ler comigo. João capítulo 14, versículo 6. É um texto que eu quero ler. Depois nós vamos ler mais 2 textos para tomar como base e vemos que uma boa vida espiritual é só com Jesus. Há muitos caminhos, há muitas informações nos nossos dias, muitas religiões, mas boa vida espiritual só com Jesus. João 14, 6 é um texto muito conhecido. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hebreus 13, 8. Vamos manusear a Bíblia hoje, gente. Hebreus 13, 8. Para a gente tomar tempo, vocês vão procurando aí, eu estarei lendo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o último texto para tomarmos como base fica em Filipenses, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Filipenses 2, de 9 a 11. Glória a Deus, glória a Deus. O texto diz o seguinte, Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Curva sua cabeça um minutinho, queridos. Pai de amor, Pai de bondade, mais uma vez nós elevamos a nossa voz em oração, nosso pensamento a Ti. Pedimos a Tua graça, a Tua orientação nessa hora, Senhor, em que iremos compartilhar da Tua palavra. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra venha cair em terra fértil e brotar, Senhor, e dar frutos para a glória do Teu santo e bendito nome. É o que Te pedimos, ó Pai, nesse nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Queridos, os 3 textos que lemos e que quero trazer essa mensagem de uma boa vida espiritual só com Jesus, tem algo em comum e é óbvio, né? Patente. Os 3 falam de uma pessoa, falam de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, né? Jesus é o mesmo desde o tempo da criação, ele não mudou. É aquele Deus que havia um relacionamento harmonioso na Trindade, que criou todas as coisas, que por meio dele tudo que existe foi feito, e sem ele nada seria feito, né? É o mesmo Jesus que encarnou, que andou aqui, que curou, que operou milagres, e é o Jesus que um dia todo joelho há de se dobrar, nos céus e na terra, e debaixo da terra. Um dia todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje pode muitos se declararem ateus. Todo mundo tem direito de declarar o que for e o que quer ser, né? Só que um dia todo joelho há de se dobrar diante desse Deus a qual nós servimos. E nós temos o privilégio de, antes que esse dia chegue, nós já nos prostramos diante do Senhor todos os dias, porque sabemos que sem Ele não podemos nada, que dependemos dEle. Então os textos falam de Jesus. E o porquê quando o Fernando falou, tal dia você vai pregar, eu falei assim, eu quero pregar algo sobre Jesus, né?
Isso porque quando nós tivemos uma reunião aí, eu, Fernando e Adenilson, para tomarmos as diretrizes da escola, né, dominical, o Adenilson comentou algo que há algum tempo eu tinha pensado também. Há pregadores que pregam muito bem, né, que trazem sermões assim maravilhosos, que contam lá a história de Abraão do início ao fim. Abraão sai do meio da sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Né? De Abraão vem Isaac, vem Jacó. Pregam sobre José. Né? José foi preso no Egito, José foi para a casa de Potifar e teve que sair correndo da mulher de Potifar. E conta a história com muitos detalhes. Moisés abriu o mar vermelho. Né? Contam os milagres que esses homens, que Deus operou por meio desses homens. Pregam tão bem que esquecem até de falar do responsável pelos milagres, né? Que é Jesus. Às vezes as pessoas pregam, falam de várias maneiras, mas esquecem do principal, que é Jesus. E eu glorifico a Deus, porque hoje as canções em que entoamos eram cristocêntricas, adoravam a Jesus, né? Os textos que eu trago para a nossa meditação falam de Jesus. Então minha preocupação hoje foi essa mesmo. Trazer uma mensagem que fale de Jesus, exclusivamente de Jesus. E o que eu quero trabalhar hoje é o que Jesus fez por nós, o que Jesus faz hoje por nós e o que Jesus ainda irá fazer por nós. A obra dele não terminou, né? A canção do Fernandinho, não é do Fernandinho, que diz que a boa obra, do Fernandinho, a boa obra que ele começou na minha vida, ele não terminou, e não terminou mesmo. Né? Ele tem muito mais para mim e para você. Então eu quero falar o que ele já fez, o que ele faz hoje e o que ele irá fazer. Quando a gente fala de Jesus, né, a Pri já falou da Jéssica, que eu acho que você não estava ainda, mas ela falou de você, missionária Jéssica. Que em um culto de jovens a Jéssica falou que Jesus é nosso Salvador, mas Ele é também nosso Senhor, né? E quando a gente fala de Jesus, vem algumas coisas que nós sabemos sobre Jesus na nossa cabeça, né? Uma delas é essa: Ele é meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é tudo para mim. Vem muita coisa na nossa cabeça quando falamos de Jesus, né? E o que eu sei sobre Jesus e o que eu entendo sobre Jesus começa a vir à nossa mente quando falamos de Jesus, né? E eu quero acrescentar alguns argumentos também para a nossa compreensão do que é Jesus, do que Ele fez. Nada de novo, né? Eu vou simplesmente compartilhar com os irmãos o que Ele fez, o que Ele faz, o que Ele ainda irá fazer, né? Tem coisa melhor que um arroz, feijão, batata frita e uma carne? Não tem, né? E a gente come todo dia, não é? A mensagem do Evangelho de Jesus é a mesma coisa, ela é simples, ela é a mensagem que subsiste há mais de 2000 anos, depois que Ele veio à Terra. É a mensagem de paz, a mensagem de salvação, a mensagem de amor, de esperança. Né? A gente não tem que se preocupar com novas revelações, né? Tem gente que vem para a igreja muitas vezes naquela expectativa, e você tem que ter expectativa mesmo do que Deus vai fazer. Mas às vezes você espera o pregador chegar aqui, ou uma pessoa de fora, e começar com grandes revelações, revelar o céu e a terra aqui para você. Mas o que nós precisamos mesmo, como igreja, é sermos fortalecidos pela palavra que Jesus pregou, pela palavra que Jesus viveu. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos, essa palavra simples, do carpinteiro de Nazaré, que é o nosso Deus, né? Porque o porquê que a gente precisa acrescentar argumentos ao nosso conhecimento sobre a pessoa de Jesus? Porque o mundo, o nosso inimigo, né? O inimigo das nossas almas, ele nos apresenta muitos desvios, apresenta muitos atalhos. Ele nos apresenta caminhos largos, portas largas, falsas ideologias, falsas religiões. Por isso nós precisamos, como igreja de Cristo, estarmos firmados na rocha que é Jesus Cristo, né? Quantas religiões hoje não crescem absurdamente? Uma que
no nosso Brasil a gente não vê muito o crescimento dela, mas que cresce, e é uma das que mais cresce hoje no mundo, é o islamismo. Com o profeta Maomé, em alguns lugares o islamismo é tremendamente radical e está crescendo. Desvios, atalhos, que o inimigo nos apresenta à humanidade. O budismo de Buda, com sua filosofia zen, né, de meditação, pode ser bom para tranquilizar a pessoa, mas não vai trazer uma boa vida espiritual, não. Vai trazer, talvez por um momento, um simples relaxamento, coisa do tipo. Mas uma boa vida espiritual, só com Jesus. Isso eu te garanto e nós vamos ver no decorrer da mensagem. O hinduísmo, né, é uma opção, que a Índia é o país mais hindu do planeta, onde um rato, uma vaca é um deus, e pessoas adoram. Desvios. Quantos habitantes não tem na Índia? E o inimigo está fazendo o trabalho dele. E no próprio cristianismo, né? Quantas ramificações. Numa das aulas aqui, eu falei e falo novamente, que o cristianismo é a religião de Deus. Se religião tem o objetivo de ligar o homem a Deus, o cristianismo é essa religião. É a que Deus instituiu para trazer o homem novamente a Deus, a presença de Deus. E mesmo no meio do cristianismo, quantas ramificações não surgem, né? Quantas doutrinas que não surgem para desviar a atenção dos verdadeiros adoradores, quantos caminhos mais largos, né? Quantos caminhos, quantas portas mais largas. Nós vemos isso tudo com o objetivo de afastar o povo de Deus, de afastar o povo de Jesus da comunhão com Ele, né? Nós vemos, em nosso país é muito forte, o espiritismo, né? Nós temos aqui um vizinho muito forte, né? Próximo aqui da ET, ali lota, todos os dias da semana que eu passo por ali está lotado. E recentemente eu li uma reportagem que tem vindo gente até de outros países para passar em cirurgia espiritual ali, né? Sendo que uma boa vida espiritual, o único cirurgião de alma que eu conheço é Jesus. Mas há desvios, há atalhos. E esses são os atalhos que o inimigo está usando, né? O espiritismo é velho, né? De Kardec está aí ainda iludindo muita gente. A Bíblia que eu tenho e que você tem diz o seguinte: passada a morte, segue o juízo. Não tem essa, não tem abismo transponível onde homem vivo, homem e mulher vivos tenha contato com os mortos. E está aí o espiritismo fazendo adeptos, né? E que mais? Mais ramificações próximas de nós? O mormonismo, né? Com igrejas grandes, bonitas, com missionários batendo na porta aí todo final de semana, né? Não só eles, mas também os nossos irmãos testemunhos de Jeová, que têm os seus desvios doutrinários, né? Nós temos aqui a nossa igreja, nós temos a liberdade de trazer ensino, né? Como eles têm lá também. Por isso que eu estou aqui alertando. Uma boa vida espiritual, só com Jesus, queridos, e com a sã doutrina. O mormonismo recebeu uma revelação do anjo Moroni. Joseph Smith foi e acrescentou isso aí na Bíblia e está lá pregando. Como é o nome do fundador do Testemunho de Jeová? Charles Russell. Também está lá com a doutrina de que só 144 mil vão herdar o reino de Deus, né? Pode todo joelho se dobrar, mas só 144 mil. Então nós estamos lascados, né? Porque só Ribeirão já está mais ou menos com isso aí, né? 140 mil mais ou menos. É Ribeirão no céu, Mauá no inferno, Santo André no inferno. Pensa na proporção. Glória a Deus que eu sou um predestinado, né? Glória a Deus. Mas então, são doutrinas assim descabíveis. Não cabe para o ensino sincero e verdadeiro da palavra de Deus. E é classificado como cristianismo. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com as filosofias modernas, né? O ecumenismo é legal até certo ponto, até onde eu tenho que respeitar mesmo a crença do próximo. Agora, se misturar, se envolver e começar a questionar a sua igreja, o seu pastor, isso aí é coisa do diabo. Esse aí é o papel dele, acusar o pastor, acusar a igreja.
é o papel do diabo, não é o papel de nós cristãos. Então nós temos que tomar cuidado com esse ecumenismo que vem mascarado e tenta desvirtuar a nossa fé. Né? Essas filosofias modernas, o evolucionismo que é antigo de Darwin, vem ainda fazendo adeptos nas escolas. Nossos filhos vão para a escola agora, vocês primeiro, vocês vão ver, eles continuam ensinando o evolucionismo lá, está ali, a professora ali sabe disso. Evolucionismo é matéria de escola. Tem que aprender? Aprende para o vestibular. Ensina seu filho a aprender para o vestibular no futuro. Mas em casa, nós temos que instruir as nossas crianças também, né? Porque começa aí, desvirtuando pequeno. Por isso que a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que se deva andar. Porque crescendo ele, pode vir o que for. Se a palavra estiver em boa terra, foi ensinada, ele não vai se desviar. Eu creio assim porque a palavra de Deus diz assim. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas que ofuscam e desviam a nossa visão de Jesus. Por isso, uma boa vida espiritual, hoje e sempre, só com Jesus. Jesus, queridos, né, é aquele homem que mudou a história. É o homem que mudou o calendário. É aquele homem que hoje nós conhecemos, marcamos o tempo dizendo antes de Cristo e depois de Cristo. Eu não conheço ninguém que conseguiu fazer esse divisor de águas. Eu não conheço ninguém que no seu nascimento, no Natal que nós comemoramos, ganhou um feriado no calendário. E também não conheço ninguém que na sua morte, na Páscoa, que nós acabamos de comer um monte de chocolate, né? É uma desvirtuada comercial do sentido pascual. Mas eu não conheço ninguém que no seu nascimento e na sua morte ganhou um feriado no calendário mundial. Mundial. Né? Tem países que não aderem esses feriados. Mas a maioria adere. Eu não conheço ninguém. É esse o Jesus que nós servimos. É esse o Jesus que a Bíblia relata. A história do nosso Senhor está na Bíblia. A Bíblia é o livro mais traduzido em todo o mundo. A Bíblia é o livro mais lido em todo o mundo. É o filme mais assistido em todo o mundo. Eu fiz até uma anotação aqui. Ó. É o filme mais traduzido no mundo para mais de 1.060 línguas, mais visto em toda a história. Mais de 200 milhões de pessoas. Em toda a história. Quem teve esse alcance, né? Ninguém na história teve esse alcance. 200 milhões para tirar 144 mil é meio difícil, né? 200 milhões. Esse é o Jesus que nós servimos, queridos. É o Jesus que marcou a história, marcou a minha vida e marcou a sua vida. Porque se ele não tivesse marcado a sua vida, eu te garanto que você não estaria aqui às 9h20 da noite, sentado, ouvindo um Zé Ninguém falar. Você estaria na sua casa, mas você está ouvindo um Zé Ninguém falar porque ele marcou a minha vida e marcou a sua vida e marcou a história e vai marcar a história de muitas pessoas ainda por meio da minha vida e da sua vida. Nós estarmos aqui hoje não é em vão, não é à toa. É para você se alimentar de Jesus, para você oferecer Jesus para o mundo. O nosso chamado é esse, a nossa missão é essa, é enchermos de Jesus, para transbordarmos Jesus para o mundo. É falarmos de Jesus aqui na igreja e nas quatro paredes, mas levar para o meu trabalho, levar para a faculdade. A minha vida tem que pregar Jesus. A bênção apostólica que recebemos todos os cultos diz que a luz do rosto santo dele resplandeça em nós. Essa luz tem que resplandecer, queridos. E como ela vai resplandecer? Se enchendo de Deus, se enchendo de Jesus, aprendendo, descobrindo e fortalecendo a fé nele, baseado no que ele fez. No que ele faz hoje, no que ele está fazendo hoje e no que ele ainda vai fazer. Queridos, primeiro o que Jesus fez por nós. Talvez você já pensou aí algumas coisas, eu pontuei aqui. Primeira coisa que Jesus fez por nós, deixou a sua glória e encarnou. Eu não estou falando isso de barriga cheia. No próprio livro de Filipenses que lemos, o capítulo 2, versículos 5 e 8 diz o seguinte: de sorte
que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Aleluia. Eu li isso antes, e li agora para contextualizar, dizendo que Ele deixou a sua glória, porque muitos homens querem glória, né? Principalmente no meio cristão, tem alguns que o foco é Ele, não Cristo, né? Mas nós vemos que o escritor aqui, Paulo, diz o seguinte, que ele deixou a sua glória, deixou a sua forma, a sua comunhão com Deus, né, da Trindade, onde eles viviam em plena harmonia. Não que ele perdeu quando encarnou, ele continuou. No entanto, o outro texto que lemos diz que ninguém vem ao Pai senão por mim, por Jesus. Ele não perdeu essa comunhão. Mas nós vemos que ele, sendo Deus, ele não usurpou querer ser igual a Deus no seu ministério terreno. Por quê? Aí Paulo vem e diz depois, pelo que também Deus vai o exaltar, né? Soberanamente, e Ele lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, mas antes, Ele sofreu por mim e por você. Ele deixou a sua glória, Ele encarnou por mim e por você, porque Ele me amou. Antes da fundação do mundo, Ele me amou e Ele te amou. Por isso Ele deixou a sua glória. João, capítulo 1, versículo 14, vai falar também que o verbo, quer ver? Vamos lá ler, eu gosto de ler a Bíblia, nós vamos ler juntos aqui hoje. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando Ele deixa a sua glória e encarna, em sua encarnação, Jesus nos ensina como viver, como amar, como perdoar. Esse foi o desejo de Deus. O que Ele fez por nós? Deixou a sua glória, deixou a presença constante ali da Trindade, por mim e por você. Tomou o Filho de Deus, né? Um dos nomes do Senhor Jesus na Bíblia é Filho de Deus. O Filho de Deus deixou a sua glória para se tornar filho do homem. Para que o filho do homem, que somos eu e você, se tornássemos filhos de Deus. A encarnação de Jesus não foi à toa, querido. Foi porque Ele ama a mim e a você. Porque Ele nos ama. Ele nunca pensou em ter-nos distante dEle. Quando houve o pecado original, logo Ele se encarregou de um plano de salvação. Por isso, a primeira coisa que Ele fez por nós, deixou a sua glória e encarnou. Mas Ele só encarnou? Não. Ele morreu, e morreu na cruz. E Ele nos perdoou. Então, segundo, Ele morreu. Colossenses 2,14. Vamos lá, manusear a Bíblia. Colossenses 2,14 é um texto muito bonito. Diz o seguinte, Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Queridos, Ele deixou a sua glória, mas Ele já enxergava uma cruz. Ele sabia que o fim dele era uma cruz, e Ele não desistiu, porque Ele ama a mim e a você. Porque primeiro, Ele deixou a sua glória. Segundo, Ele morreu por nós, para nos perdoar os pecados, né? E a morte de cruz, queridos, eu acredito que você já tenha ouvido isso. Era a morte mais humilhante que tinha na época. Era a morte para os ladrões, para aqueles que afrontavam o Império Romano. E Jesus, sendo o bom pastor, aquele que só pregou o amor, o perdão, que curou, foi parar nessa cruz, por mim e por você. Então o que Jesus fez? Deixou a sua glória, encarnou e morreu. Só que
a morte não foi o seu fim, né? Eu disse para os irmãos que o que eu iria compartilhar com os irmãos não seria nada de novo, mas é algo para fortalecer a nossa fé, queridos. A mensagem de Jesus nunca vai ser antiga, ela sempre vai ser presente, ela sempre vai ser real, ela sempre vai ser útil, ela sempre vai alimentar, ela sempre vai quebrantar corações. O nome de Jesus é o nome sobre todos os nomes. Eu disse que não ia trazer nada novo. Então ele encarnou, ele morreu, mas ele ressuscitou, querido. O Deus que a gente serve, ele não é um Deus morto, ele é um Deus que ressuscitou. Lucas 24, aleluia, glória a Deus. Do 5 ao 7 diz o seguinte, é o texto que fala da ressurreição. Fala, e estando elas, ou seja, Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles, os anjos, lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado. E ao terceiro dia ressuscite. Elas foram procurar o vivente no meio dos mortos. E o anjo anuncia. Ele ressuscitou. É essa a mensagem que nós temos que pregar, queridos. Que ele morreu, que ele encarnou, que ele morreu, mas que ele ressuscitou. E a sua ressurreição, queridos, é a certeza, é a garantia de que um dia nós estaremos eternamente com ele. Quando todo joelho se dobrar, nós já estaremos com ele, queridos. Quando todas as coisas já tiverem sido cumpridas, nós já estaremos com ele, porque ele ressuscitou. Recentemente eu li um livro, De Volta à Cabana. Eu até citei numa das aulas, né, no domingo de manhã. E esse autor, ele tem umas frases assim muito bonitas. Gostei muito do autor. O nome dele é Baxter, Grunger Baxter. Ele escreveu De Volta à Cabana. Falando sobre ressurreição, ele fala uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz que Jesus, quando ascendeu, quando subiu ao céu, ele não subiu sozinho, mas levou consigo toda a humanidade. Isso é profundo, queridos, é tremendo. Porque toda a obra de salvação de Jesus não foi em vão. Quando ele ressuscita e sobe aos céus, ele está levando com ele todos nós, queridos. Ele está chegando diante do trono, diante de Deus e dizendo, está consumado, Senhor, está consumado. Essa igreja um dia vai chegar aqui comigo. Então não foi em vão. A frase do nosso irmão Baxter é muito pertinente para o que estamos meditando aqui hoje. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele não subiu sozinho, mas subiu com toda a igreja, subiu conosco, né? E o que Jesus fez por nós? Encarnou, morreu, morte de cruz, morte humilhante, e ressuscitou. E o que Jesus faz por nós hoje, né? Eu contei um testemunho aqui do que ele fez por mim hoje, né? Semana passada, mas nos tempos de hoje. Ele guardou a minha filha. E o que Jesus faz por nós nos dias de hoje? Simplesmente ele está conosco, não nos abandona. O que diz Mateus 28, 20, é as palavras do próprio Jesus em relação a isso. O que ele faz por nós hoje? Não nos abandona. 28, 20 diz assim, ó, parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus não nos abandona, queridos. Nas lutas de cada dia, que todos nós passamos, que não tem nenhum super-homem ou super-mulher aqui, todos nós passamos lutas, ele está conosco. Nas aflições de cada dia, ele está conosco. Nas angústias, nos problemas, em meio a doenças, ele está conosco. Ele não nos abandona nunca. João 14, 16 a 18, também vai falar, ó, a preocupação dele conosco nos dias de hoje é tanta, que mesmo ele não estando mais presente, ele falou, vocês não vão ficar sozinhos. João 14, 16 fala assim, e eu rogarei ao Pai,
E ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Jesus é esse que, mesmo estando ausente em corpo físico presente, ele falou assim, não vou deixá-los abandonados. E quando angustiado estamos, quando aflito estamos, passamos por problemas, o Espírito Santo é que consola os nossos corações, queridos. Porque o Senhor, o nosso Deus, está conosco. O que Ele faz por nós hoje? Está conosco. Né? Aquela ilustração que também citei numa das aulas, domingo de manhã, que uma pessoa passando por grande aflição, né? Agora eu vou tomar aqui a Priscila como exemplo, que gosta de contar, Priscila Palharim, gosta de contar ilustrações. Aquela ilustração onde um homem aflito, cheio de problema, anda na praia e as suas pegadas, ele consegue só enxergar as suas pegadas por um instante e clama por Deus. E aí ele começa a enxergar duas pegadas, né? E aí ele se sente confortado. Meu Deus, Deus está comigo. Eu estou passando por esse problema, mas Deus está comigo. Só que no momento em que a aflição parece que piora, o problema aumenta, e ele continua vendo aquelas pegadas, ele volta a ver somente uma pegada, né? E ele pensa que é as suas pegadas. Mas o Deus que é conosco, que não nos abandona, traz a revelação ao coração desse homem e diz, essas pegadas não são suas, mas são minhas, eu te carrego no colo, né? É isso que o nosso Deus faz conosco, não nos abandona. Nos dias de hoje, por mais que o seu vizinho não te ouça, por mais que o seu amigo não te ouça, por mais que às vezes os seus irmãos em Cristo não te ouça, Jesus está contigo, não te abandona nunca. Ele é o amigo fiel. O que Jesus faz por nós nos dias de hoje? Não nos abandona nunca. E segundo, intercede por nós. Advoga ao nosso favor. Hebreus 7:25. Hebreus 7:25 diz o seguinte. Glória a Deus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por nós. O que o Senhor Jesus faz por nós hoje? Intercede por nós. Talvez esse texto não ficou muito claro, porque não aparece Jesus aqui muito claramente, mas o final diz, vivendo sempre para interceder por eles. Mas 1 João, um pouquinho para frente aí de Hebreus, vai ter um texto que vai mostrar que ele é o nosso advogado. E qual o papel do advogado se não defender, né? O advogado está ali para advogar a causa alheia. Então, o que Jesus faz por nós? Intercede por nós, mas ele advoga. 1 João 2:1 diz o seguinte: meus filhinhos, olha como o Senhor nos trata, né? Estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Queridos, a Bíblia diz que às vezes não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. E faz a nossa oração chegar a Deus e ser entendida por Deus. E mesmo se isso não acontecesse, nós temos um advogado, Jesus Cristo, queridos, que te contempla em todos os segundos e instantes das nossas vidas. E que nos garante a certeza de que as nossas orações não são em vão. Que Ele ouve as nossas orações. O que o Senhor faz por nós nos dias de hoje? Não nos abandona, nos guarda e ainda intercede por nós, queridos. Quando estamos em perigo, quando estamos passando por dificuldades, Ele intercede por nós. Ele é quem cuida de nós. E um terceiro ponto do que Ele faz por nós hoje, do que Ele nos garante, a autoridade que Ele nos dá hoje, é o poder sobre o pecado. É o poder, é a vitória sobre o pecado, né? Em Lucas 10:19, os discípulos chegam todos contentes, né, por terem saído em missões e muitos milagres, muitas coisas aconteceram. E aí
Jesus fala um porquê aqui para eles, um porém aqui para eles, né? O poder sobre o pecado, a vitória sobre o pecado. Lucas 10, 19 ao 22, diz assim: Eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Queridos, o Senhor revelou os seus mistérios a nós, a sua igreja, e nos deu esse poder sobre ele diz aqui, ilustrando o poder do inimigo, ele fala: e te dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, em nossas lutas de cada dia, nós não lutamos sozinhos, né? Na luta contra o inimigo, contra aquele que o mundo jaz nele, né? Onde ele mantém o controle, o curso da humanidade, nós, Igreja do Senhor, andamos na contramão. Nós andamos de encontro, contrário, mas certos que a vitória é garantida no nome de Jesus. É Ele quem nos dá a vitória, né? Sobre serpentes e escorpiões. Então, Jesus fez por nós, deixou sua glória, morreu, ressuscitou, está conosco, nos dá poder sobre o inimigo. E o que Jesus ainda irá fazer? Né? Eu costumo ser sempre breve, queridos, nas meditações que trago. E eu já parto para o encerramento aqui. O que Jesus ainda irá fazer? Né? Acredito que algumas coisas já passaram na sua mente, na minha mente, quando eu estudava essa mensagem. E o que Jesus ainda irá fazer? Primeiro, e o que nós, Igreja do Senhor, mais aguardamos, Ele ainda irá buscar a sua igreja. Ele ainda irá buscar a sua igreja. João 14, 3 diz o seguinte: E virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Queridos, a promessa, hoje a gente não ouve muito, né? É pouco pregado, né? A volta de Cristo. A questão escatológica, o estudo das coisas futuras, o fim de todas as coisas, pouco se ouve. A gente mais ouve isso em escolas bíblicas, né? Então, se você quiser ouvir um pouco disso, você vai ter que frequentar a escola bíblica. Mas nós temos que pregar também que Jesus irá voltar. A promessa dele não é enganosa, é verdadeira, ele irá voltar. Nós não lemos aqui: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. A vontade do nosso Senhor Jesus Cristo é que estejamos com Ele 100%, o tempo todo. Né? O Éden era um espelho do que vai ser o céu. O Éden era um lugar de comunhão, onde o Senhor vinha todos os dias conversar com Adão. E esse elo foi rompido pelo pecado. Mas Jesus veio, morreu por nós, ressuscitou, não nos abandona, e um dia Ele irá nos buscar novamente, queridos. Essa certeza, essa fé, nós não podemos perder. As lutas de cada dia não pode deixar com que essa chama se apague em nossos corações. Essa chama tem que estar acesa e avivada todos os dias. A candeia não pode apagar, né? Não pode. E como ela não vai se apagar? É fazendo isso aqui, queridos. É estando nas reuniões, nos cultos, se enchendo da presença de Deus, se enchendo de Jesus, se enchendo do Espírito Santo. Porque nós precisamos aguardar com ansiedade essa volta. Né? A gente costuma ansiar a volta de Jesus quando o calo está apertado, quando a doença bate na porta, quando os problemas são inúmeros, quando a gente só consegue enxergar o problema. Nós ansiamos a volta de Cristo.
Mas um segredo, queridos, quando você estiver passando por N dificuldades, que só você e Deus sabe, não foca no problema. Não fique focado no problema, porque quando nós focamos o problema, nós perdemos a visão de Deus, queridos. Nós perdemos a visão do céu, nós perdemos a visão de que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Então, muda o foco, não foca no problema, mas foca em Deus. Não perca a visão de Deus, não perca a esperança de que Ele vai voltar, de que Ele tem a solução para o nosso problema. O segredo é focar em Jesus. É estar firmados, os olhos fitos na cruz, para que a nossa fé não venha esmurecer. Eu sei, queridos, que as dificuldades da vida, os problemas que surgem de repente, muitas vezes fazem nos questionar a Deus, fazem nos perguntar se isso está certo, mas por que Deus? Né? Eu falo isso com experiência própria. Eu acho que eu sempre fui... Desde quando eu me converti mesmo, firmei meus passos no ano 2000, já está indo para 13 anos aí, firme na presença do Senhor, por mais que tinha nascido em berço evangélico, nunca fui, até 2000 nunca fui firme não. Mas de 2000 para cá, graças a Deus, tenho fitado os olhos na cruz. E queridos, eu acho que sempre fui um filho muito mimado de Deus, porque nesses 13 anos de caminhada com o Senhor, eu nunca tinha passado por dificuldades de saúde, financeira, nada disso. E para mim era muito fácil servir a Jesus. Nossa, que maravilha servir a Jesus. Olha, Ele fez tudo isso por mim, deixou sua glória, morreu, ressuscitou, está comigo o tempo todo e está mesmo, porque nunca acontece nada contrário, tudo corre perfeitamente bem na minha vida. E aí minha filha nasceu, um dos sentimentos mais maravilhosos da minha vida foi ver minha filha nascer. Eu não podia ver foto dela enquanto ela e a Simone estavam internadas, que eu chorava em casa. Ia inventar de pôr foto no Facebook, chorava de ver as fotos. Então foi um sentimento assim que eu não sei explicar, né? Acho que se resume dizendo, é amor, pronto. Amor é isso aí. E aí, passado nem um mês... Vem aquela notícia que os irmãos sabem, eu compartilhei com os irmãos, que minha filha tinha um problema de hormônio, que se esse problema não fosse tratado, ela podia ter deficiência mental, deficiência física, e aí o meu chão sumiu. Falei, não, acabou, o Deus que eu servia, que as coisas andavam tudo certinho, tudo bem, me deu essa bênção, agora vem com essa, né, meu? Não tem coisa errada na história. E aí o crente mimado começou a questionar Deus, começou a falar com Deus, mas Deus, quem que pecou? Comecei igual os discípulos, chegaram lá em Jesus, quem que pecou para esse cara ser assim, doente? O pai ou ele? Né? Quem que pecou? E comecei a questionar Deus. Nós temos essa liberdade porque Deus nos ama, querido. Mas nós temos que aprender a servir a Deus como Paulo serviu. Paulo diz que sabe servir a Deus tendo pouco, tendo muito, estando doente, estando são. Nós temos que aprender a servir a Deus dessa maneira, como Paulo, queridos. Não é à toa que ele fala assim, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Porque Paulo foi mesmo imitador. A Pri pregou domingo retrasado, e ela leu esse texto, né, que Paulo passou por diversas aflições. Foi apedrejado, sofreu naufrágio, foi preso, e nunca abandonou o Senhor. Então, queridos, quando eu passei por tudo isso, eu nunca pensei em abandonar o Senhor, mas questionava o Senhor, o porquê. E o tempo foi passando, né, 1 mês foi passando, 2 meses se passaram, e já há mais de 3 meses que nem remédio minha filha precisa tomar. Queridos, a vida com Deus é uma escola. Nós não temos que focar no problema. Nós aprendemos com o problema porque confiamos em Deus, queridos. E o nosso foco, o nosso objetivo é o céu. Nós temos que estar com os olhos fitos em Jesus para chegarmos ao céu. O que Ele vai fazer por nós ainda? Vai nos buscar, queridos. E outro ponto, Ele vai nos buscar para deixar onde? Num novo céu e numa nova terra. Apocalipse 21, de 1 a 7. E nós vamos encerrar, queridos. Apocalipse 21. Vai lá para o finalzinho da sua Bíblia que você vai achar primeiro que eu.
Apocalipse 21, de 1 a 7. Vamos colocar de pé já, queridos? Vou estar encerrando, fazendo essa leitura. O que Jesus fez por nós, né? Jesus deixou a sua glória. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele nos acompanha na nossa caminhada e Ele virá nos buscar para nos levar para esse lugar aqui, queridos. Ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas essas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Glória a Deus. Queridos, aleluia. O que Jesus ainda irá fazer, queridos, aleluia, glória a Deus. Ele vai nos buscar, queridos, para nos levar para esse lugar, onde não haverá morte, não haverá choro, nem pranto, nem rancor. Mas para chegarmos até lá, queridos, para contemplarmos todos os joelhos se dobrando diante do nosso Deus, nós temos que vencer. Nós temos que vencer as nossas vontades, os nossos egoísmos. Nós temos que vencer o inimigo, o mundo, para que um dia nós cheguemos nesse lugar, para que um dia a gente esteja nesse lugar, para que Ele seja o nosso Deus e nós sermos seus filhos eternamente. A vontade de Deus, queridos, é que eu e você tenham uma boa vida espiritual, hoje e sempre. E essa boa vida espiritual não vai ser nenhuma outra religião, nenhum outro nome que vai proporcionar para mim e para você, mas somente Jesus. Somente Jesus.